Senhoras e senhores, falando um pouquinho sobre Ana Guimarães. Ana Guimarães é professora e técnica em contabilidade. É fundadora e diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro. Conferencista há mais de 50 anos, espírita de longa data. Destaca-se como expositora, proferindo conferências no Brasil e no exterior. Sempre conto, porque sempre converso também palestra para pessoas, e quando posso eu cito, que no ano de 1994, eu estava um pouco desolado, porque tinha uma alegria e uma tristeza. Uma alegria no esporte, porque o Brasil ganhava a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no futebol. E uma tristeza, em 94, naquele 1º de maio, a morte do grande piloto Ayrton Senna. E eu me perguntava, mas será que 94 vai ficar nesse balanço, uma coisa triste e uma coisa muito boa? Mas a coisa boa ganhou de 2-1, e eu virei aquele jogo do pensamento. Foi quando, no Castelmar, eu encontrei uma mulher fascinante que deu uma verdadeira aula, porque ela é luz, ela é vida. Há 24 anos eu digo, se tem alguém que fale, que eu respeito, tem alguém que eu gosto de ouvir, é Ana Guimarães, vem para cá. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Há mistérios peregrinos, nos mistérios do destino, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. São 2 estrofes de um poema de Antônio de Castro Alves, poeta condoreiro, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E à época, esse poema foi inserido no livro Parnaso de Além Túmulo. À época, falar-se a respeito de reencarnação ainda era realmente um mistério. Alguma coisa que estava sendo ainda analisada, descoberta. Imaginar alguém retornando à vida física, depois de já haver vivido uma outra vida antes, era alguma coisa ainda bastante misterioso, bastante esotérico. E possivelmente, à época, alguém perguntaria, como perguntou Nicodemos, como é que pode um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe? E a resposta que Jesus deu, com sabedoria, possivelmente não seria a mesma que alguém que ouvisse a pergunta daria. Mas uma porção de teorias poderiam ser aventadas para falar a respeito de reencarnação. Mas hoje não existe mais mistério. Se Castro Alves fosse escrever novamente, possivelmente escreveria diferente. Não há mais mistério. A realidade reencarnacionista é algo bem claro e bem nítido para todas as criaturas, porque existem milhões de reencarnacionistas no mundo inteiro. Então a gente poderia fazer uma enquete sobre imortalidade
e sobre reencarnação. E nós veríamos que realmente as pessoas creem na imortalidade e creem na reencarnação. No mundo inteiro, espíritas, não espíritas. Mas é importante perguntar-se a espíritas. Perguntar a espírita, talvez vocês vão pensar que isso é maluquice da minha parte, mas maluquice numa pessoa da minha idade a gente até aceita, não é? Então aceite a minha maluquice. Vocês são imortalistas? Sim? Muito bem. Bom que a gente tem cabeça para balançar, não é? Porque falar é complicado. Reencarnacionistas também? Beleza. Aceitam o divórcio também, não? Também. Pois é, eu já tinha perguntado isso ano passado e todo mundo disse que sim. E eu continuo a me questionar, né? Que as pessoas que sejam imortalistas, que as pessoas que sejam reencarnacionistas e aceitem o divórcio, tudo bem. Mas eu fico imaginando os reencarnacionistas espíritas. A visão é diferenciada, a visão não é a mesma. Então eu acredito que nós espíritas precisamos fazer uma reciclagem do que existe dentro de nós em termos espiritualistas, em termos espíritas. Nós estamos estudando a doutrina e estamos memorizando N coisas a respeito do que nos trouxe Allan Kardec. Tudo bem, memória é uma coisa. Mas pensar como espíritas é outra história. Eu posso falar como espírita, porque tenho uma boa memória, porque estudo os livros, o Pentateuco da Revelação, porque analiso as palavras dos espíritos, então eu posso falar a respeito do espiritismo, até com uma certa mestria. Todavia, o que eu preciso pensar é se eu raciocino como espírita, se eu penso como espírita, porque se eu raciocino e penso, naturalmente eu tenho que agir como espírita também. Então, a minha temática é a família também, a minha família. À luz da doutrina espírita, nós vamos descobrir que o casamento é uma lei humana. Ela não é uma lei divina, é uma lei humana. E, segundo Kardec, é uma das leis humanas mais consentânea, mais harmônica com a lei divina. Isso dito por Kardec tem uma expressão muito grande, tem uma profundidade muito grande. Então, é a lei mais consentânea com a lei divina. Ou seja, se ela fosse uma lei divina, não seria uma discrepância muito grande. Aí a gente pensa em Jesus, quando ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos. De que forma isto poderia ocorrer se não houvesse uma interação entre as criaturas? Pelas dificuldades que temos de superar as nossas inclinações, dificilmente conseguiríamos superar a inclinação que temos para nos aborrecer com as pessoas. Então, as pessoas nos são simpáticas ou antipáticas, e muito mais antipáticas do que simpáticas, se fôssemos contar nos dedos. Então, superar as antipatias, se não houvesse uma forma estratégica especial, seria complicado para a nossa cabeça, para a nossa situação de seres ainda em desenvolvimento, porque nós estamos muito mais próximos do átomo que do arcanjo.
estamos iniciando o nosso processo de utilização do neocórtex cerebral, de utilização da razão. Ainda somos muito mais instinto do que razão. A razão nos leva ao raciocínio, o instinto nos faz reagir instintivamente, repentinamente. Então, raciocinar, pensar como espíritas, é usar o raciocínio, é usar a lógica. Então, nós, como somos acomodados, temos dificuldades de logicar. Então, a gente tem muito mais facilidade de falar do espiritismo do que pensar como espírita e agir como tal. Então, vamos ver. Eu sou imortalista. Eu acredito que vou viver para sempre. O corpo vai perecer. O conglomerado celular vai falir um dia e na intimidade da terra ele vai se transformar em outras expressões de vida. Todavia, a chama que sustenta a vida nesse corpo, essa não vai se apagar. Essa vai prosseguir vivendo. E ela tem uma trajetória. E essa trajetória é de evolução, é de crescimento. E esse crescimento não está apenas estribado no crescimento intelectual da criatura. Não só. Intelectivamente, muitas pessoas crescem. Beleza, muito lindo. Mas moralmente é outra história. Então, como imortalista, eu tenho que pensar no equilíbrio da balança. Intelectualmente eu preciso crescer, mas moralmente também, para estabelecer esse equilíbrio. E naturalmente, e os espíritos têm dito que nas nossas balanças o intelecto está bem pesado e a moral está muito leve ainda. Aí o pensamento como espíritas vai equilibrar a balança. Mas, como imortalista, eu sou também reencarnacionista. Aí, então, a minha gratidão a Deus vai crescer muito mais. Porque as dificuldades que tenho como imortalista para crescer moralmente, ela vai ser temperada ou minimizada pelo meu pensamento reencarnacionista. Ela vai ser trabalhada, porque eu vou pensar, então, que Deus, na sua infinita misericórdia, e Jesus, quando organizou as leis que equilibram o planeta, nos deu também a chance de trabalharmos as nossas inclinações negativas no sentido de buscarmos aquilo que nos dará um dia o suporte para conhecer o amor verdadeiramente, a conquista das virtudes. Então eu perguntaria a mim mesma, espírita que sou, imortalista, eu perguntaria, por que eu reencarno? Então a reencarnação tem como objetivo fazer-me descobrir os valores das virtudes e alcandorar-me com elas. Ora, para que eu conquiste as virtudes, é necessário que eu desenvolva a minha visão a respeito do mundo onde eu estou habitando. E aí é o mestre maior que vem em nosso socorro. Imaginem Jesus. Os discípulos lhe perguntam, Senhor, conversar com Deus, falar com Deus, a dificuldade que eles tinham. Então a expressão, ensina-nos a orar. E Jesus então dá a resposta ensinando. Eu acho notável como nós não nos esquecemos disso. E gregos e troianos, todo mundo conhece a prece dominical. A criança começa a balbuciar desde a primeira infância, quando mamãe tem tempo para ensinar. Então nós vamos observar que ela está em toda parte.
Será que a gente entende mesmo a prece dominical? Então vamos ver, ensina-nos a orar. E Jesus começa: Pai nosso, que estás nos céus. Por que ele disse isso? Por que ele falou assim? Ele poderia ter dito diferente. Ele poderia ter dito, ele estava ensinando as pessoas: meu Pai, que estás nos céus. Meu Pai, o Pai dele. Quer dizer, eu não iria saber se ele é pai meu também, se ele é seu pai, se ele é pai dos outros ou pai de todo mundo. Então ele diz: Pai nosso, quer dizer, é meu, é seu, é dos outros, é de todo mundo. Ora, se ele é o Pai nosso, você é meu irmão, você é minha irmã. Aí a gente vai para a família. A família está estruturada em nossa cabeça num ciclo de egoísmo muito grande, porque esse ciclo de egoísmo visa valorizar primeiro eu, depois os meus familiares, os meus pais, os meus filhos, e aí a parentela secundária, mas primeiro os meus. Mas segundo Jesus, os meus são todas as pessoas, todas as criaturas. Então não existe um particularismo em nada. Existe sim o ato de eu começar a valorar essa grande família humana. Então vamos voltar ao nosso pensamento imortalista. Eu sou imortal, poderia parar aí, mas além de imortal, eu devo viver múltiplas vidas. Aí nós vamos no item 26 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos imortais: o que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente. E aí no item 76, Kardec retorna com a mesma pergunta, só que agora ele faz no plural. A primeira no singular, a segunda no plural. O que são os espíritos? Os seres inteligentes da criação. Então eu deixei de ser um princípio, hoje eu sou um ser inteligente. E como ser inteligente, já tinha a capacidade de receber em meu coração o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás. Porque eu teria a capacidade de raciocinar em cima desse Consolador e mudar o script das minhas vidas anteriores e começar a caminhar numa outra jornada agora de conquistas reais, conquistas verdadeiras. Eu já tenho capacidade, como ser inteligente da criação, de pensar como espírita e não apenas falar como tal. Então, pensando como espíritas, eu tenho que pensar, tenho que raciocinar. Por quê? Oh, meu Deus! Porque no meio de tantos homens no mundo, tinha Paul Newman, é valorizado por ela, mas o meu sonho de consumo é o Richard Gere. Diferente. Com tanta criatura no mundo, por que eu casei com o seu Guimarães? E olha que ele nasceu lá em Aracaju, e eu nasci lá na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, tão distante um do outro. A gente dá uma volta imensa e vai encontrar em Goiás. E é lá que a coisa acontece, ele olha para mim, eu olho para ele, pronto, a coisa acontece. E eu pergunto, meu Deus, com tanta gente, por que justo ele? Você não se perguntou ainda? Ele deve ter se perguntado, ele era noivo lá na Bahia, por que eu já noivo de uma moça especial, uma jovem sem defeitos, acredito eu, e ele vai e escolhe, deve ter se arrependido de ter trocado, mas o que eu vou fazer?
Ele pode ter se arrependido, mas ele aguentou 44 anos de convivência. Ele espírita e eu também. Então, enxergando a lei do matrimônio de uma forma diferenciada. Não casamos por amor. A gente casou para aprender a querer bem, a desenvolver em nós o carinho, a paciência, a tolerância, a resignação, que são valores que nós precisamos conquistar. São os valores que a espiritualidade nos apresenta através das mãos abençoadas dos médiuns verdadeiros, em páginas imortais. Então a gente vai aprendendo. Onde eu vou amar os inimigos, se não dentro do meu lar? Amar o filho complicado e difícil, aprender a conviver com ele, desculpando-lhe as asperezas, ética da alteridade, aparando as arestas, para que a família possa realmente aglutinar-se e não separar-se. O marido complicado, difícil, oh meu Deus, eu vou pensar como espírita, por que essa complicação veio parar justo aqui? Não podia ter casado com a Maíse, tinha que ser comigo. Então, eu vou pensar, por que é justo comigo? Aí eu vou analisar o meu procedimento como mãe. Como é que eu oriento os meus filhos? Eu sou aquela mãe que vê nos filhos aquele objeto de arte que Deus colocou nas minhas mãos e que eu devo exibir para as pessoas, porque ele é tão lindinho, fofinho, gordinho, a minha filha tão bonitinha. Que tipo de educação, que tipo de diretriz, que tipo de informações eu estou colocando na cabeça dos meus filhos? Eu estou ensinando o meu filho a ser uma pessoa ativa, a ser uma pessoa que saiba conquistar a vida por suas próprias forças, ou ele anda com os meus pés, porque eu faço tudo para ele, para evitar, o mundo está tão difícil lá fora, para evitar que ele saia no mundo, então eu trabalho no lugar dele. Eu estou criando o quê dentro de casa? Então, na lei de causa e efeito, aquela coisa que a gente cria, volta para a gente, na condição do companheiro com o qual nós vamos viver a vida. E aí que a gente vai notar os aspectos negativos que fomos nós que criamos. Lei de ação e reação. Então, eu tenho que consertar. Eu estou falando só dos maridos, né? Mas as mulheres também. E os maridos espíritas também têm que consertar, aprender a conviver com as diferenças e aprender a minimizar essas diferenças. No domingo passado, eu estava em Pernambuco e me fizeram uma pergunta por escrito. Minha senhora, a senhora disse que casamento é uma coisa muito séria. E eu já terminei um casamento, terminei um outro, já estou seguindo para o meu terceiro casamento. O que a senhora me diz? Eu digo que o senhor é corajoso. Muito corajoso, vai para o terceiro casamento. Misericórdia. Oh, meu Deus, a gente só vai atrás de outras complicações. O mundo é de provas e de expiações. Então, vamos ser provados e passar com nota 10, ou vamos expiar com educação. Isso foi o que Divaldo disse para mim. E eu fiquei muito feliz dele ter dito isso. Eu estava em casa, passando por um problema que eu achava que era muito sério. Estava varrendo a casa e chorando. Varria a casa e chorava. Aí eu pensava, vou ligar para o Divaldo. Lá no Rio, ele tem um apartamento lá no Rio. E eu tinha o número do apartamento. Vou ligar para ele, depois falar, não sei se ele está aqui no Rio, se não está, não vou ligar nada. E continuei. Aí vou ligar para o Divaldo. Vou, não vou, fiquei naquela história de vou, não vou. Aí resolvi ligar.
Peguei o telefone, aqueles antigos, botei no ouvido, passei os dedos, e o telefone tocou, e eu desliguei na mesma hora. Falei, meu Deus do céu, vou aborrecer o Divaldo se ele estiver aí. Aí eu falei, de repente ele não está, né? Liguei outra vez. Quando o telefone tocou, eu ouvi a voz dele. Oi, Aninha, por que você desligou? Aí quase que eu desliguei outra vez, de susto. Eu falei, Divaldo, é que... E comecei a chorar. E ele começou a me contar o meu problema. Ele falou, pois é, Aninha, isso acontece por causa disso, disso e disso, e aquela outra, e contou tudo que eu tinha vontade de dizer para ele. Aí, no fim, ele disse assim, o que é que você acha, Aninha? O que eu achava do meu problema? Eu falei, pode ser uma prova, Divaldo, ou uma expiação. Ele falou, então, se for prova, passe com nota 10. Se for expiação, espia com educação e não reclama. Eu falei, sim, senhor, sim, senhor. Desliguei o telefone. É verdade isso? Pensar como espírita. As lutas, os problemas são para serem resolvidos. Não é para a gente deixar de lado ou deixar para depois. Não, se eu tenho um problema, eu tenho que resolvê-los. Resolver os meus problemas. E não será postergando, deixando para depois, ou porque o amor acabou. O amor nunca aconteceu. Vai acontecer ainda o dia que a gente souber gostar. Pelo menos gostar. Deve ser um verbo diferente, né? Porque os Espíritos dizem que Deus é amor. Como nós não conhecemos Deus, nós ainda não entendemos Deus, não dá para entender o amor. Então, o verbo gostar deve estar próximo. A gente começa a gostar. Sendo que a segunda caridade, segundo entendia Jesus, é a indulgência para com o próximo. Se a gente for desmembrar a palavra, nós teríamos o internamente, por dentro, e o dulcere, doçura, doçura que vem de dentro. Às vezes a gente ouve as pessoas dizer que fulano é muito áspero, que fulano é muito duro, que fulano é isso. Não, nós somos criaturas divinas. Todos nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos divinos. Então a divindade está dentro de nós. Existe, portanto, doçura no nosso íntimo. A coisa é a gente saber tirar isso de dentro, a doçura que vem de dentro. Então nós ouvimos as pessoas que falam do Espiritismo, e nós falamos também, que nós precisamos desenvolver as virtudes em nós, desenvolver os sentimentos positivos. De que forma isto acontece? Não será nunca sentado numa mesa de desobsessão, ou sentado numa cadeira de ouvinte, ou pregando numa tribuna, que a gente vai desenvolver as virtudes ou os sentimentos positivos. Será experienciando, vivenciando, em casa, tomando como diretriz a nossa vontade, a vontade que tem nos dirigido há tanto tempo. Vamos inverter as coisas. Eu sou dona da minha vontade, não é a minha vontade que manda em mim. E eu começar a exercitar a virtude da gentileza, dentro de casa, com os meus familiares, porque é ali que é a primeira escola onde eu começo realmente a fazer o aplicativo das verdades espíritas. É dentro do lar que eu vou aplicar o que eu tenho aprendido intelectivamente, para começar a pensar como espírita dentro do lar. Então, a primeira criatura que foi colocada ao meu lado para que eu aprendesse a querer bem, aprender a amar, é o marido, é a esposa. Na convivência estreita, eu vou ter que olhar para ele olhar para mim, com olhos de ternura e com olhos de gratidão também. Gratidão.
que é complicado. O matrimônio não é uma coisa fácil. Conviver com as diferenças. Uma criatura que cresceu num tipo de existência, se juntar a outra, é uma experiência complicada. Mas é o desafio nosso. É ali que eu vou aplicar as verdades do Evangelho. Imaginem, se nós perguntamos às pessoas se são cristãs, geralmente a resposta é: sim, somos cristãos. Ama Jesus? Sim, amo Jesus. Aí a pergunta: é verdade? Tem certeza? Não, não temos a certeza se amamos ou se não amamos Jesus, porque Jesus afirmou, ou ele impôs uma condição para aquele que o amasse. Se me amais, disse ele, e o se é uma partícula que indica uma condição. Atualmente o verbo condicional desapareceu. Agora é um outro verbo que eu esqueci o nome. Não é do meu tempo, é de hoje. Então, como é que é? Futuro do pretérito, não é esse? Acertei? Oh, meu Deus, eu ainda estou em dia, está vendo? Futuro do pretérito. Então ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor, essa é a condição para amá-lo. E uma das condições, aliás, um dos mandamentos dele é esse também: amai os vossos inimigos. Se eu não sou capaz de gostar das criaturas que estão convivendo comigo na intimidade do lar, como é que eu vou amar vocês, que são meus irmãos, meus familiares? Então, eu vou fazer o exercício dentro de casa, vou amar o filho problemático, vou amar a filha complicada, difícil, vou amar o pai que me agride, vou amar a mãe que me despreza. Eu tenho que gostar deles. É a condição que o Senhor me deu, quando me deu a oportunidade da reencarnação. Então, agradecer a minha mãe por ter permitido que eu reencarnasse, apesar de nós não sermos simpáticos. Agradecer ao meu pai pela oportunidade que me deu da reencarnação, apesar de ele não me sentir muito querida. Amar os meus irmãos, querer bem a eles, apesar das diferenças que existem. E aí vai, nesse mundo de provas e de expiações, é assim que nós vamos vencendo, com o pensamento espírita, com o raciocínio espírita. É dessa forma que nós vamos vencendo as dificuldades para chegarmos ao termo da jornada verdadeiramente como vencedores e não como vencidos. Fala-se muito sobre a situação atual do nosso planeta. Aliás, até se questiona a questão do Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu sou apaixonada pelo Brasil, amo o Brasil. Para vocês terem ideia, eu conheço todos os hinos brasileiros, todos eles. Está aqui na minha cabeça. Então, apaixonada pelo Brasil, não gosto que fale mal do Brasil. Aí o povo começa: é tanta corrupção, é tanta não sei o quê, é tanto isso, tanta... A gente esquece que fomos nós que criamos tudo isso. Ninguém criou a corrupção. Eu criei, você, todos nós. A gente começa a corromper dentro de casa. Quando você diz ao seu filho, à sua filha: se você passar no exame, eu te dou uma bicicleta. Passar na prova é obrigação. Passar na escola é o dever. Eu não tenho que pagar o meu filho para ele passar no vestibular. Eu não tenho que pagar a minha filha para ela passar nas provas que são naturais da vida. Absolutamente. Isso já é uma corrupção. Até o mosquito veio me corromper aqui também. Isso é uma corrupção. Então a gente começa dentro de casa, trocando com os nossos filhos deveres. Lava a louça para mim que eu te dou a entrada do cinema. Não, ele tem que lavar a louça sim, me ajudar dentro de casa. Você faz isso, eu te dou aquilo. É corrupção. Então vamos reverter o processo, modificar. Você pode
Claro que pode. Diz o refrão popular que uma andorinha só não faz verão, mas eu tenho certeza que um espírita só, inserido no seu grupo social, ele muda esse grupo com o seu comportamento, com a sua vida, com a sua maneira de ser e de sentir. Muda, porque o Espiritismo é essa força dentro de nós. Eu estava ouvindo o Haroldo Dutra, estava ligado lá o aparelho, eu estava ouvindo ele falando, aí alguém fez uma pergunta a ele. Dizem que o Espiritismo já está superado, que Kardec já está superado. O que é que você acha? E ele deu uma resposta que eu fiquei tão assombrada. Aí eu desliguei o aparato lá, a história, para pensar. Eu gosto de pensar. Você sabia que você tem um cérebro que é bom para pensar? É uma beleza, principalmente se a gente pensa coisas boas. E eu comecei a pensar, falei, mas por que ele disse que a resposta dele foi, infelizmente, não? Eu não entendi o infelizmente. Falei, mas por que infelizmente? Eu sempre respondo, até orgulhosamente, que o Espiritismo não está superado. Pelo contrário, ele é muito atual. Eu acho isso extraordinário. Achava. Já não acho mais. Culpa do Haroldo. Aí eu comecei a pensar, por que ele disse isso? E comecei a raciocinar. E aí eu fui vendo uma coisa. Eu falei, mas não é que ele tem razão? Não é só o Espiritismo que, infelizmente, não foi superado. O cristianismo também. Aí eu me lembrei da música de João Cabete. Ele diz assim, vem Jesus, vem reflorir os caminhos, vem Jesus, vem perfumar corações, vem Jesus. Eu falei, Cabete, meu filho, você está atrasado, já está no mundo espiritual, volta e vem escrever outro hino. Não é Jesus que a gente tem que chamar, a gente tem que chamar outra pessoa, porque Jesus ainda não foi superado, nem Moisés. A gente tem que chamar Moisés de volta. Vem, Moisés, com o seu cajado, botar um monte de praga em cima do povo, porque você diz, não matar o povo mata, não roubar o povo rouba, não desejar a mulher do próximo, leva a mulher, leva o marido, leva todo mundo. Meu Deus, quem tem que voltar é Moisés, porque ele não está superado, para ele pregar novamente, pregar de uma outra forma, para ver se o povo aprende. Aí eu vi que o Haroldo Dutra tinha razão. Eu falei, se o Moisés não está superado, como é que o Espiritismo pode estar? Não está. Nós não entendemos o Espiritismo porque a gente não aplica Moisés ainda. Porque não aplicamos as leis que ele deixou. Deixamos para lá. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo. Honrar o nosso pai, a nossa mãe. Olha que coisa extraordinária para a gente começar a analisar agora, enquanto é hoje, enquanto estamos nesse regime tão complicado e tão difícil. E a gente vai observar, então, que tudo que existe hoje, em termos de violência, existia à época de D. João VI. Era tudo igual, só que a população era menor e não havia meios de comunicações. Peguem Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que vocês vão ver que era igualzinho. Na época de D. João, D. Pedro I, D. Pedro II e no começo dos presidentes também. Não houve mudança, porque a população é flutuante. Nós estamos aqui, vamos embora, aqueles que foram retornam, e ela é flutuante, ela está sempre retornando. Então eu é que tenho que me melhorar, eu é que tenho que crescer, eu é que tenho que desenvolver as virtudes para quando eu retornar, vocês também. Nós seremos uma equipe trabalhando, não seremos uma criatura aqui, um Martin Luther King, não seremos uma Madre Teresa de Calcutá aqui, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um isso, um aquilo. Não, nós seremos uma equipe
que aprendeu com o Espiritismo a estabelecer uma mudança real, verdadeira, na sua maneira de ser, de agir e de sentir. Isto é que precisa acontecer. Não é só fazer o levantamento das coisas desagradáveis, fazer o aplicativo das coisas agradáveis. Amar o nosso pai e a nossa mãe é um mandamento que vem lá do passado. E ele é fundamentado ou embasado por Jesus e pelo Espiritismo também. Então, fazer o aplicativo disso. Aliás, uma pergunta: vocês já disseram hoje, ou na semana que passou, muito obrigado ao pai e à mãe? Ou a um ou a outro? E se eles estiverem no mundo espiritual também, agradecer pela existência, pelo corpo físico que têm e por estarem vivos ainda. Vocês não foram abortados. Olha que coisa extraordinária. Então, agradecer a eles, coisa que não é muito comum na nossa vida. Ou então, agradecer aos nossos filhos por terem acreditado em nós. O maior exemplo de confiança que alguém pode receber é a honra de ser mãe e de ser pai. Porque o Espírito se entrega em nossas mãos completamente, sem proteção, integralmente. Quando ele mergulha na intimidade do ventre materno, ele acredita no nosso carinho, ele acredita que a gente pode gostar, ele acredita que a gente poderá conduzi-lo pelo caminho da existência. Ele acredita que o seu pai lhe dará a força necessária e a mão forte para que ele não desfaleça e não caia. Ele acredita em tudo isso. É a confiança integral na criatura. É quando eles nos escolhem ou nós os escolhemos para serem nossos filhos. Pensar como espíritas, raciocinar em cima da lógica da terceira revelação. Isto é o que é necessário para a nossa vida. É uma pergunta para... Eu comecei que horas? Quanto tempo eu tenho? Por favor. Eu não me lembro que hora que eu comecei. 10 para 5, então eu vou até as 10 para 6. Ok. Desculpa, mas eu tenho disciplina, eu gosto de fazer as coisas bem em cima da hora. Mas a família é essa bênção de Deus em nossa vida. Se você ainda está com a sua primeira família, que bom. A primeira família é papai, mamãe e os irmãos. Se você já entrou na segunda família, que é o marido, a mulher, os filhos, que bom. Mas se essa família já se dissolveu por esta ou aquela razão, não tem importância. Que a outra seja aquela firme, onde o verdadeiro sentimento de fraternidade se desenvolva. Eu estudava, a minha família morava em Mato Grosso, eu morava no interior de São Paulo, estava estudando, morava com os amigos espíritas, e eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Chegava em casa por volta de 11 horas. Então, o casal que me hospedava dormia cedo. Eu abria a porta bem devagarinho e entrava sorrateiramente para não despertar a casa que estava adormecida. E teve uma ocasião que veio morar também com eles a mãe do dono da casa, uma velhinha, muito simpática, muito querida, e eu a chamava de Nona. Ela era italiana. E a Nona desenvolveu um carinho comigo muito grande, que me tocava a alma, aquele sentimento bom, e eu estava longe da minha família, então a Nona era a minha avózinha querida. E uma noite eu cheguei,
11 horas, entrei devagarinho, fechei a porta devagar e comecei a subir a escada, pisando bem devagar para não fazer barulho. Aí eu vi que na sacada, no outro andar, estava um raio de luar iluminando tudo, a porta estava aberta. E eu pensei, a nona deve estar acordada. Impressionante como ela dormia pouco. E eu fui devagarinho e parei a uma certa distância e fiquei olhando a cena. A rainha da noite derramava uma chuva de prata sobre a terra, a cidade toda estava prateada, e esse raio de luar entrava pela sacada e vinha brincar nos cabelos prateados da minha nona. Ela, sentada na cadeira de balanço, balançava levemente, e o luar brincava no seu rosto, desenhando figuras. E eu fiquei olhando aquela criatura, tão boa, tão doce, tão querida. Eu tinha encontrado uma outra avó, que a minha avózinha tinha ficado no Mato Grosso, que era também uma doçura, mas eu encontrei outra ali, na nona. Então eu entrei devagarinho, passei a mão nos cabelos dela. Ela segurou a minha mão, deu um beijo e falou, ela misturava um pouquinho o idioma italiano com o nosso idioma. Aí eu me sentei no chão e falei, nona, a senhora não dorme? Ela disse que estava me esperando. Eu falei, nona, toda vez que eu chego, e eu chego tarde, a senhora está acordada. Tem um copo de leite lá preparado para mim, que ela deixou. E quando eu me levanto de manhã para ir trabalhar, a senhora já está na cozinha preparando o café. Que hora que a senhora dorme? Ela falou assim, na minha idade, dormir é um presente de Deus. Principalmente quando a gente tem memórias. E memórias difíceis de apagar. Eu disse, nona, a senhora não tem memórias difíceis de apagar. A senhora é uma santa. Só nas suas ideias, minha filha, no seu pensamento. Você não me conhece. Eu disse, nona, eu conheço. Nós estamos juntas já há alguns meses. E a senhora, nossa, a senhora tem conquistado o meu coração, como a senhora já conquistou a sua nora e o seu filho. Todos aqui te amam. Agora. Ela disse, você está com sono? Eu disse, não estou. Então escuta. E ela contou, eu vim da Itália com meu marido e o primeiro filho, que é esse que mora aqui. Depois, a gente se estabeleceu num pedaço de terra e começamos a trabalhar, e os filhos foram nascendo, 5 ao todo. Aí o marido morreu e eu fiquei sozinha, com os filhos, todos já crescidos, o mais novo estava com 18 anos, e eu era aquela autoridade, mandona, matriarca. Então os filhos, o filho mais velho estava casado e a filha segunda estava casada também, mas moravam todos ali, trabalhando a terra, sob as minhas ordens, a minha batuta. E eu e o caçula morávamos num casarão, e esse casal, meu filho mais velho, moravam juntos. E era ela, minha nora, que cuidava da casa enquanto eu ia para as terras trabalhar com os filhos. E a nossa vida era de luta, levantar de madrugada, trabalhar até tarde, voltar para casa, tomar um banho, tomar o jantar e depois dormir, descansar. Mas a minha nora engravidou. E a gravidez estava complicadinha, difícil, então ela precisava de alguém que ajudasse no trabalho da casa. E ela contratou uma menina, uma jovenzinha que veio trabalhar com ela, ajudar no serviço mais pesado. E ficou ali, trabalhando, e eu nem prestei atenção na menina, não enxergava aquela menina que estava ali, continuando no trabalho.
até que eu ouvi rumores de que o meu filho caçula estava encantado pela menina. Meu Deus, aquilo para mim foi a pior coisa que podia. Imagina o meu filho encantado com uma empregadinha doméstica. Que absurdo! Isso não podia ser verdade. Eu ignorei e pedi que não se falasse mais do assunto. E o tempo passou mais um pouco. E um dia, foi o meu filho. Depois do trabalho, estávamos nos preparando para o jantar e ele disse: mãe, eu quero me casar. Casar com quem? Se você nem tem uma namorada? Ele falou: eu tenho, mãe, eu tenho uma namorada. E apontou a menina. Eu fiquei enlouquecida. Tomei uma correia e bati nos dois, nela e nele. E falei: nunca, nem pense numa coisa dessa, jamais eu vou permitir que isto aconteça. De forma nenhuma, prefiro ver você morto do que casado com essa empregadinha. E a noite terminou dessa forma. Eu fui dormir cheia de ira, cheia de raiva daquela menina, não tanto do meu filho, mas dela. Eu tinha certeza que era ela que tinha se insinuado para o meu filho. O tempo foi se passando e um dia, ainda na terra, trabalhando, ele disse: mãe, concorda, mãe, eu gosto dela, deixa eu casar, prefiro ver você morto, não toque mais no assunto, não fale mais sobre isso, não quero ouvir. Mais algum tempo, pensei que tudo tinha acabado, tinha terminado. Estávamos nos preparando para o jantar já estava na mesa, e eu estava chegando para a mesa, quando ele falou: mãe, ela está grávida, está esperando um filho meu, eu quero me casar. Eu fiquei estupefata. Mais ainda, de ver que o meu filho estava me contrariando, a mim, a matriarca da família, a dona de tudo aquilo. Eu fiquei enlouquecida. Falei: jamais, eu prefiro ver você morto do que casado com ela. Tira essa criança e ela vai embora daqui. Aí ele disse: mãe, é a sua vontade? É a minha vontade. Mãe, você tem certeza? Estavam todos os filhos reunidos. E eu disse: é a minha vontade, eu tenho certeza. Ele falou: então veja, a mão que estava nas costas, ele tirou, colocou a arma no ouvido e disparou. Meu filho caiu, a cabeça estourada. Os irmãos estupefatos olhando. E eu perdi a razão. Saí correndo e pulei no poço. Pulei de cabeça no poço. Mas Deus tinha preparado para mim um outro tipo de expiação. Eu não morri. Os filhos me tiraram do poço. Fiquei alguns meses fora do ar, a febre, doente, e comecei a melhorar. Aí fiquei sabendo que haviam enterrado meu filho e que a menina havia desaparecido. Tinha um rio próximo da casa. Eles acreditaram que naquele momento ela saiu correndo pela porta. Acreditavam que teria caído no rio. Possivelmente, nunca mais soube dela. A minha nora perdeu o bebê, nunca mais engravidou. Então eu guardo comigo esse desastre todo.
o meu filho, a menina e o meu neto, que eu não sei, a minha nora, que estava encantada com a sua gravidez e nunca mais teve filho, o meu filho, que sempre sonhou ter muitos filhos e não teve nenhum. Aliás, agora ele tem você, porque ele trata você como se fosse filha dele. Fala para todo mundo que é a filha dele que voltou de São Paulo. Tudo isso, minha filha, eu guardo aqui. Então o sono não vem. E eu fico vendo meu filho dizer para mim: então veja, mãe, se é isso que a senhora quer. Eu continuei olhando aquela velhinha vestida de luar. A lua não escolhe as pessoas que ela vai enfeitar. Enfeita gregos e troianos. Enfeita homens de bem e marginais. Às vezes eu penso que o luar é a mão de Deus se derramando sobre a terra. Quando ele está muito encantado com os homens, ele vem através do raio dourado de sol para acarinhar todas as pessoas. E quando ele está poético e pensativo, ele vem nos raios de luar para enfeitar a terra, para enfeitar o mundo. E então eu vejo como Deus nos ama, que Pai amoroso que nós temos, apesar de não sabermos valorar as bênçãos que Ele nos concede, Ele não deixa de nos querer bem, não deixa de nos amar. Então, Ele nos deu uma terra de provas e de expiações, e possivelmente deve ter dito ao filho dele, ao filho primogênito, para a nossa visão: faça desse degredo humano o que você quiser. E Jesus nos olhou com ternura, possivelmente lá nas zonas umbralinas, e falou: vou fazer um mundo de provas e de expiações para esse povo, que vai fazer com que eles despertem para o bem, para o amor. Então ele enfeitou a terra, colocou matas exuberantes, rios notáveis, cachoeiras extraordinárias, flores e mais flores. Cada vez que você viaja para um outro país, você descobre flores diferenciadas, e o homem também, com a sua arte, vai diferenciando. Então a terra é linda, e o Brasil é lindo também. Apesar da gente estar destruindo ou tentando destruir, não adianta, porque a mão de Jesus funciona em cima das nossas mãos. A gente joga lixo aqui, Ele oferece uma flor ali. A gente polui uma coisa aqui, Ele oferece outra coisa ali. E então as coisas vão sendo remediadas, trabalhadas, modificadas, para que a gente descubra a divindade que existe em nós. Então, nós poderemos dizer ao nosso Cabete: Cabete, perdoa. Fim dos tempos, talvez seja dos hinos mais lindos que o Cabete escreveu. Mas a gente poderia dizer a ele: volta, Cabete, e canta diferente, porque nós espíritas, a gente deixou de falar em espiritismo, a gente começou a agir como espíritas, nós começamos a pensar como espíritas, a modificar a estrutura das coisas. Então, vaidade, personalismo, grandeza humana, tudo isso desapareceu. Hoje nós trabalhamos no sentido de passar a mensagem da doutrina espírita, não apenas com a boca, mas com o coração também, com a alma. Quando a boca fala, ela é fria e indiferente. Quando a alma fala,
ela tem calor, ela tem vida e toca a sensibilidade daqueles que ouvem. Então a mensagem é verdadeira, a mensagem é modificadora. Então a gente vai pedir ao estro de João Cabete que escreva diferente. Vem, Jesus, não precisa vir reflorir os caminhos, venha ver os caminhos que nós enfeitamos. Não precisa vir perfumar os nossos corações, não precisa vir perfumar corações, eles já estão perfumados pela conquista das virtudes, pelo carinho que a gente troca entre nós, pela fraternidade que estamos vivenciando, por todo o bem que Jesus tem feito em nosso benefício e por todo o amor que Deus nos tem oferecido. E essa doutrina abençoada, por tudo que ela tem feito em nossos corações. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonatas no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada.